Martinho Lutero foi decretado no sepulcro, assim que ele morreu. Poderíamos falar de tantos outros, poderíamos falar até de nós mesmos, pela nossa caminhada, pela nossa fé, mas bem sabemos que se nós não formos arrebatados ao céu, o nosso fim vai ser decretado quando descermos à sepultura. Meu Deus! Mas só que o que diferencia Jesus de todas essas pessoas, de nós, de todos esses exemplos, é que o fim dele não foi decretado no sepulcro. Enquanto o fim é decretado no sepulcro para pessoas mortais, para Jesus Cristo, o sepulcro simplesmente deu início sobre a minha e a sua história. O sepulcro a qual eles estavam acreditando, até mesmo Satanás acreditou que ditaria o fim de Jesus Cristo, simplesmente deu início à minha e à sua história. Aleluia, glória a Deus. E o que eu quero falar também, que esta ressurreição de Jesus, ela simplesmente é uma ressurreição singular. Porque se formos analisarmos as outras ressurreições que tiveram na Bíblia Sagrada, podemos ver que ela vai ter um parâmetro, ela vai ter algo a mais daquilo do que a Jesus representou. Mas que algo a mais é esse, presbítero Guilherme? Que da mesma forma que essas pessoas ressuscitaram, elas voltaram a morrer. Só que se olharmos para o Cristo, a qual está escrito em João capítulo de número 20, vamos perceber que Jesus, ele ressuscitou e ainda ele vive. Oh, glória! Aleluia, glória a Deus. Aí olhamos tudo isso, porque é a ressurreição de Jesus, porque o texto de número 20 do capítulo de João vai abordar a respeito do sepulcro de Jesus. Sabe o que é isto? Isto é a motivação que faz você numa quarta-feira como essa, colocar sua roupa de crente, descer na Assembleia de Deus Pentecostal de Severina e adorar a Ele. Por quê? Porque você crê que Ele vive. Você crê que o sepulcro não decretou o fim dele, mas o início da minha e da tua história. Aleluia. O que te faz crer, você acordar uma manhã e simplesmente agradecer pela vida, é que você ainda crê, você acredita que o Cristo ressurreto vive. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Explicando esta ressurreição de Jesus, eu falei que ela é singular porque ela diferencia das outras, mas as outras tiveram algo a mais. Se olharmos no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, Elias vai se deparar com a viúva de Sarepta, a quem obedece e vive o milagre. Mas só que da mesma forma que a ressurreição acontece, no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, vai ressuscitar, mas vai tornar a morrer lá na frente. Se olharmos no segundo livro de 2 Reis, capítulo de número 4, Eliseu e a Sunamita, quando a morte bate sobre a casa da Sunamita, após Eliseu lançar a palavra sobre a vida dela, depois de ela trazer recursos sobre a caminhada de Eliseu, vemos que a ressurreição acontece. Mas o que acontece na ressurreição, que mesmo ressurreto, vai voltar a morrer o filho daquela viúva. Se olharmos no livro de Lucas, capítulo de número 11, Jesus, ele vai se deparar com a viúva de Naim, aonde aquilo que encontra com Jesus não vai permanecer morto. Jesus vai e ressuscita, mas mais para frente aquele menino vai crescer, ele pode até envelhecer, mas ele vai tornar a morrer. Se nós olharmos para o livro de Lucas, capítulo de número 8, o verso de número 40, Jesus simplesmente está no caminho, vem o homem principal da sinagoga, Jairo, simplesmente fala: minha filha está doente, ela está prestes a morrer. Jesus vai ao encontro juntamente com Jairo. Chegando lá no meio do caminho, algumas pessoas chegam e falam: Jairo, para, já morreu. Só que Jesus vai ao encontro do mesmo jeito, da mesma forma que Jesus, ele vai ressuscitar, mas só que aquela menina vai crescer, vai ter uma vida adulta, mas lá na frente vai tornar a morrer. Se olharmos no livro de João, Jesus, ele vai se encontrar, mandem até Jesus uma pessoa para avisar Jesus que o seu amigo está morto, que seu amigo está doente. Passa-se os dias, Lázaro morre. Então Jesus, no meio do caminho, ele se depara com Marta e Maria, e elas falam: Jesus, se tu estivesse aqui,
o meu irmão não teria morrido. Só que o diferente é que mesmo Jesus chamando Lázaro para fora da tumba, ele vai tornar a morrer de novo. Só que o que me alegra é que em João 20, aquilo que parecia que já estava morto no sepulcro, há 4 dias, há 3 dias, simplesmente Maria chega e olha, peraí, está aberto o sepulcro. Aí ela vai olhar, não tem nada, não tem cadáver, não tem cheiro de morto. Sabe por quê? Porque as outras ressurreição, eles ressuscitaram, mas morreram, enquanto Jesus ressuscitou e vive até nos dias de hoje. E isso é a motivação de eu e você o adorar, o exaltar, de estar numa quarta-feira procurando cura e libertação para a nossa vida, porque o único que cura ainda vive. O sepulcro não matou Jesus, não parou Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabia que numa quarta-feira como essa estaria eu e você, através de cura, atrás de libertação, atrás de Jesus, o ressurreto. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Para você entender melhor esta ressurreição de Jesus, o primeiro versículo vai nos falar que Maria no primeiro dia da semana vai ao sepulcro, ainda sendo escuro. Mas para podermos entender o que Maria foi fazer lá, se olharmos o capítulo de número 19, vai nos falar a respeito de José de Arimateia, um homem a qual tinha um poder aquisitivo muito bem. E ele chegou e falou, deixa eu pegar Jesus. Já estava tarde, Jesus já tinha entregado o seu espírito. Já estava tarde, ele falou, me entregue Jesus para preparar o corpo. Já estava tarde. José de Arimateia vai também ter a ajuda de um outro homem que tinha um poder aquisitivo bem, Nicodemos. Então eles descem Jesus, vão preparar o corpo e simplesmente colocam Jesus num sepulcro onde nunca havia sido usado. Aí está o contexto, porque a preparação do corpo naquele tempo simplesmente não era feita por homens. A preparação do corpo era feita por mulheres. Só que eles, vendo Jesus na cruz, eles simplesmente tiveram a responsabilidade de descê-lo e colocaram no sepulcro. Talvez sendo tarde, já escurecendo por conta do sepulcro ser um buraco, simplesmente falaram, vamos só preparar, colocar os linhos, passar as especiarias rapidinho e vamos embora. E isso simplesmente está ligado porque Maria desceu ao sepulcro sendo de madrugada. Ela foi terminar aquilo que havia começado quando José de Arimateia e Nicodemos colocaram ele lá. Sabe que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, ei, independente se não foi você que começou, mas vai para terminar, porque a recompensa vai ser vitória. Para você entender, José de Arimateia e Nicodemos foram para preparar, colocaram no sepulcro, mas só que a preparação não foi completa. Aí vemos Maria de madrugada, descendo ao sepulcro. Eu vou preparar com dignidade o corpo de Jesus. Sabe o que é isso? É saber que as coisas de Deus têm que ser preparadas de forma honesta, tem que ser preparada de forma certa. Enquanto eles foram apressadamente preparar Jesus, Maria foi, eu vou de madrugada, ninguém está vendo, vou passar o melhor perfume. Só que ela se depara com o sepulcro aberto. Aí o Espírito Santo fala, não foi você que começou, mas enquanto você está indo para terminar, eu já estou tirando pedras daquilo que está impedindo de você concluir. Não foi você que começou, mas enquanto você está indo para terminar aquilo que alguém começou, eu já estou tirando as pedras que vai impedir você de concluir aquilo que vai agradar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E vemos que Maria chega e a pedra já está retirada. Então ela corre até Simão Pedro e ao outro discípulo a qual amava, para comunicar que o corpo de Jesus já não estava lá. E é um ponto que também vai se assimilar a isso que aconteceu com Maria, quando Pedro e João descem ao sepulcro. Vemos que Pedro ele vai primeiro, só que João ultrapassa ele correndo um pouco mais rápido. João chega à porta do sepulcro, ele só vai se abaixar e olhar, os lençóis estão no chão. Só que Pedro ele tem um posicionamento diferente. Enquanto João está do lado de fora olhando, Pedro já vai entrando, falando, epa, peraí,
Não tem nada aqui não, João. Deus, aleluia. Então, João chegou primeiro que Pedro. Chegou primeiro, mas ficou na porta, ficou receoso de entrar. Pedro não, já foi entrando, já olhou, epa, não tem ninguém aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mais adiante vemos que Maria, ela está do lado de fora chorando. Depois que os discípulos voltaram para casa, foram contar o que estava ali, não dando muita credibilidade, porque se formos passar um pouco para frente, vemos que Maria vai para anunciar e eles não dão muita credibilidade. Talvez ele pudesse ter imaginado que tiraram o corpo de Jesus, só que Maria, ela simplesmente permaneceu. Mesmo chorando, ela permaneceu. Mesmo chorando, ela viu que o corpo de Jesus não estava ali, mas ela permaneceu, aleluia. E o que me chama a atenção neste texto é que Maria, ela simplesmente olha para o sepulcro. No verso de número 11 vai falar que ela está chorando do lado de fora. Ela vai olhar para dentro do sepulcro e vai ver 2 anjos assentados. Os sepulcros naquela época haviam 3 modelos de sepulcro que poderiam sepultar pessoas. Havia um sepulcro que era em formato de gaveta. Eles colocavam o corpo dentro do sepulcro, com os buracos em rochas, e ele colocavam o corpo. Havia sepulcros em forma de prateleira, um em cima do outro, colocavam os corpos um em cima do outro. E também havia o sepulcro é o sepulcro a qual Jesus foi sepultado, que era em forma de caixa, e quando deitavam, repousavam, colocavam o corpo ali deitado. E este era o sepulcro a qual Jesus foi sepultado, o modelo de sepulcro. Então Maria, ela vai olhar para dentro do sepulcro e ver 2 anjos assentados à cabeceira. Maria, bem sabemos quando fala Maria de Madalena, é por conta da região a qual ela morava. E alguém que era de Magdala, onde ficava próxima a Samaria, próxima a Israel, aquela região ali onde Jesus peregrinou. Jesus anunciou uma caixa com 2 anjos assentados, significava muito para aquela mulher, porque bem sabemos que no Antigo Testamento o povo de Israel, na sua peregrinação no deserto, eles vão simplesmente ter uma caixa neste modelo com eles, mas não era uma caixa de pedra. A caixa que eles tinham, haviam 2 querubins, um em cada ponta. Era uma caixa feita de madeiras nobres, juntamente com ouro, prata, bronze. E dentro daquela caixa havia um pedaço da presença de Deus. A ponto de que aonde o povo de Israel, durante a peregrinação do deserto, eles caminhavam e estavam com esta caixa, a presença de Deus o acompanhava. As batalhas a qual o povo de Israel foram para pelejar, levavam esta caixa, simplesmente a vitória já viria sobre eles. E quando olhamos também que esta caixa foi tão valorizada pelo povo de Israel, a ponto de que Davi, quando ele toma o reinado, a primeira coisa que ele vai fazer é ir atrás dessa caixa. Então vemos que esta caixa, mas o que havia de diferente nesta caixa, além dos 2 querubins, um em cada ponta, dentro daquela caixa havia uma porção da presença de Deus. Havia o maná do céu, que significava provisão. Havia a vara a qual Arão foi selecionado, que poderia, muitos dizem, simboliza a escolha de Deus, a autoridade de Deus, simboliza a soberania de Deus, mas também dentro daquela caixa tinha as leis do Senhor, as tábuas da lei do Senhor. Então aquela caixa havia um pedaço da presença de Deus dentro daquela caixa. Aí eu vejo Maria olhando para dentro do sepulcro e vendo 2 anjos sentados em uma caixa, mas sim de concreto, mas uma caixa, uma à cabeceira e uma aos pés.
Só que o que diferencia da caixa do Antigo Testamento, enquanto os querubins olhavam para dentro da caixa, porque era a presença de Deus, estava dentro da caixa, os anjos a qual Maria viu, estão olhando para fora do sepulcro. Mas o que é isso, presbítero Guilherme? No Antigo Testamento a presença era guardada dentro da caixa, então eles olhavam para a caixa, os querubins. Mas só que vemos que no